turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu também estou bem e estou feliz porque estamos aqui hoje juntos para mais uma aula. Vamos continuar a nossa aventura do aprendizado no componente de ciências. Vocês lembram o que estávamos estudando na aula anterior? Muito bem, estávamos sim falando sobre os tipos de solo. Finalizamos a nossa aula ali com alguns exemplos que eu trouxe, mas antes disso, nós vimos que os solos eles podem ser classificados em 4 tipos, certo? E na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais das características desses tipos de solo. Então, eu te convido a ficar atento e ligadinho em tudo que nós vamos ler e aprender nessa aula. Posso contar com você? Muito bem, então vamos prosseguir então. Tipos de solo. Olha só, que tipo de solo será esse? Esse solo, ele possui grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a água infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de areia. Normalmente, ele é pobre em nutrientes. Não é um solo muito ideal para cultivo. Mas claro que existem plantas que se adaptam a este solo, como os cactos e suculentas, por exemplo. E aí, turma, nós acabamos de ver várias características. Vimos que esse solo aí, que nós ainda não sabemos qual é, ele possui uma grande quantidade de areia. Nós vimos também que ele é um solo permeável. O que isso significa? Que a água ela se infiltra com bastante facilidade. Nós vimos também que esse tipo de solo, ele é considerado, um solo pobre em nutrientes, mas que ainda assim existem plantas, existem vegetações que se adaptam facilmente a ele, como os cactos e as suculentas. E então, que tipo de solo será esse? Será o solo arenoso, argiloso, humoso ou será o solo calcário? O que você acha? Respondeu aí de casa? Vamos verificar então se você está certinho? Olha só, todas essas características são do solo arenoso. E aqui eu tenho algumas imagens do solo arenoso. Olhem só essa primeira imagem, nós conseguimos ver a presença aí de um tipo de cacto. E aqui uma segunda imagem também. Conseguem perceber pouquíssima vegetação? Muito bem. Vamos ao nosso próximo tipo de solo. Agora nós vamos ver as características do solo argiloso. Depois também vamos visualizar algumas imagens. O que será que compõe esse solo? Quais serão as suas características? Será que ele vai ter algo em comum ao solo, o tipo de solo arenoso que nós acabamos de ver? Vamos ler juntos então? O solo argiloso é formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável e apresentando grande quantidade de argila e nutrientes. Por isso, é ótimo em reter água, característica essencial para a prática de atividade agrícola. Olha só, turminha, vocês conseguiram perceber que de cara já existe uma diferença entre o solo arenoso e o solo argiloso, que é o que nós estamos vendo agora. O solo arenoso, foi o solo anterior, ele era um solo o quê? Muito permeável. Já o solo argiloso é o inverso, ele é um solo impermeável. Conseguiram perceber que é a primeira diferença de cara? Olha só que interessante. E esse solo que nós acabamos de ver, fala que ele é um solo muito propício para atividades agrícolas, não é mesmo? Vamos continuar então. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois, após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Então, vamos ver aqui algumas imagens desse tipo de solo, o solo argiloso. Tudo bem? Olha só, nós temos aqui a primeira imagem. Você consegue perceber, que ele capta água, ele é um solo que fica úmido. Olha só a próxima imagem também. Muito bom. E aí, turminha, será que vocês já viram esse tipo de solo? Alguém aqui já conseguiu identificar? Ah, eu já vi, professora, já vi o solo arenoso, já vi, já conheci, já vi de perto o solo argiloso. E aí, sim ou não? Provavelmente alguns já tenham tido a experiência, sim, em conhecer. Mas será que acabou aqui o nosso conteúdo?
Não, não acabou. Nós conseguimos verificar a classificação em 4 tipos, não foi na aula anterior? Então, nós temos mais 2 ainda para conhecer. Vamos prosseguir juntos. Agora, nós vamos falar um pouquinho e conhecer sobre o solo humoso. O solo humoso, ele é chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo humoso é muito adequado para a realização da atividade agrícola. Então, até agora, nós já conseguimos perceber que dos 3 tipos de solos vistos até agora, 2 são propícios para as atividades agrícolas. Mas o solo humoso, em especial, ele é o mais propício, porque ele é um solo altamente rico em nutrientes. E por que ele é rico? Por conta da quantidade de matéria orgânica que está nele em decomposição. Olha que bacana, turma. Com isso, as plantas, né, as plantações que fazem uso desse tipo de solo são mais fortes, conseguem se reproduzir mais facilmente. Tudo bem? Vamos então continuar as características que não acabaram aqui. O solo humoso, ou umífero também chamado, tá, gente? É encontrado em áreas com grande concentração de material orgânico em decomposição. Na sua composição, encontramos até 10% de humus, o que o torna extremamente fértil. Este humus ajuda o terreno a conter a umidade, enquanto a matéria orgânica ali presente é responsável pela produção de sais minerais essenciais para as plantas. Olha só, turminha, vocês conseguiram perceber aqui? Nós conseguimos visualizar, a partir da explicação, uma quantidade X, que é até ela o máximo que podemos encontrar de humus. Quem é que lembra essa porcentagem? Dentro no solo humoso, nós conseguimos encontrar até 10% de humus. E qual a diferença dessa presença de humus no solo humoso? O que ele vai fazer? Qual a sua ação no solo? Vocês conseguem lembrar? Nós conseguimos verificar qual é a sua ação. A presença do humus nesse solo vai ajudar o terreno a fazer o quê? A conter a umidade. Isso mesmo. E enquanto ele se mantém úmido, ele contém a umidade, outras partes, né, no caso a matéria orgânica ali presente, vai sendo o quê? Vai tendo a produção dos sais minerais que são essenciais para as plantas. Certinho? Vamos então prosseguir. Olha só as imagens. Temos aqui a primeira imagem, olha só como tá linda essa plantação, né? E temos ali uma área que está pronta, preparada para alguém lá e continuar esse plantio. E aqui nós temos uma pessoa, né, com esse solo humoso, também conhecido como terra preta, né, terra escura, em suas mãos. E agora nós vamos conhecer sobre o solo calcário. O solo calcário, com pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição, o solo calcário ele é inadequado para o cultivo de plantas, por atrapalhar o desenvolvimento das raízes das plantas. Ele é típico de regiões desérticas. Vamos então aqui verificar as imagens. Olha só. Olha que interessante, totalmente diferente, não é, turminha, das imagens que nós vimos dos outros tipos de solo. Então, olha só, vamos retomar. Aqui nós acabamos de verificar juntos as características dos 4 tipos de solos separados na primeira aula, certo? Vamos relembrar quais são? O primeiro que nós vimos aqui foi o solo argiloso, não é mesmo? O solo argiloso. E qual é a característica dele? Quem é que lembra? O solo argiloso, ele vai possuir pequenos grãos compactos e impermeável, não é mesmo? E esse solo argiloso, ele é também utilizado na agricultura? Sim ou não? Nós vimos solos que são utilizados e solos que não são propícios para a agricultura. O solo argiloso, ele pode ser considerado um solo propício, sim ou não? Muito bem, ele pode sim ser considerado um solo propício. E qual foi o outro tipo de solo que nós estudamos? Nós estudamos sobre o solo arenoso. Nesse solo, ele é o quê? Ele é um tipo de solo característico como um solo o quê? Permeável, ou seja, ele recebe, ele infiltra-se a água nele com muita facilidade. Vimos também há pouco sobre o solo humoso, que também é conhecido em alguns lugares por outro nome.
E eu quero saber se você estava prestando atenção na aula, qual é o outro nome que esse tipo de solo é conhecido? Solo humoso ou o quê, turma? Terra preta, terra escura, parabéns! E esse solo é um dos mais recomendados para as atividades agrícolas, não é mesmo? Porque nele nós encontramos a presença do humus e isso vai gerar umidade para esse solo, o que é ótimo para as plantações. E por fim, nós estudamos sobre um solo que é muito característico, né, de áreas desérticas. E como é mesmo o nome desse solo? Quem é que lembra? Vamos lá, foi o último que nós vimos, o solo calcário, isso mesmo. E turma, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido na aula de hoje e eu quero te convidar a continuar estudando. Isso mesmo, essa aula está chegando ao fim, mas você pode continuar estudando acessando a nossa plataforma Eduque para essa e outras aulas. Eu espero vocês na nossa próxima aula para finalizarmos esse assunto. Tchau, tchau e até mais!